E, sabe, o Senhor tem me dado muito encargo nesses dias para pregar a respeito de fé. Você sabe, a Bíblia diz que o justo, ele vive pela fé. Mas talvez por causa disso, tem sido uma das coisas que o diabo mais tenta destruir, ou uma das coisas mais distorcidas na vida cristã, é a respeito da fé. Muitos crentes veem a fé de uma forma até pejorativa, né? A gente fala assim: ô irmão, como é que você está? Está tudo bem? Né? Ou, não, vai dar certo. Aí ele olha meio com um sorriso amarelo e fala: pela fé, né? Pela fé. Tipo, até de uma forma pejorativa, muitas vezes nós vemos esse assunto a respeito da fé. Mas a fé é a base, é o fundamento da vida cristã. Porque se você não tiver fé, nada do que nós estamos fazendo aqui tem sentido. Eu acredito que se você está aqui, aliás, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se achega diante de Deus precisa crer que Ele existe. Então veja, a base da vida cristã é a fé. Se você não tiver fé que Deus existe, se você não tiver fé que você foi salvo, dificilmente você vai conquistar ou vai poder experimentar qualquer coisa a respeito do reino de Deus, né? Eu sei que alguns lugares até tem, algumas igrejas têm até carteirinha, né? Mas você não recebeu uma carteirinha do dia que você foi salvo, né? Imagina você chegando lá no céu: não, está aqui a minha carteirinha. Aí o anjo guardião ainda pega assim: deixa eu olhar agora aqui atrás se você está com os dízimos em dia, para você poder entrar. Não sei, isso não funciona. Na verdade, nós recebemos a salvação pela fé. E eu arrisco dizer para você que todas as coisas na vida cristã você vai receber da mesma forma que você recebeu a salvação, que é o bem maior de todos, né? Tem gente que acha: não, a salvação Deus deu de graça, foi pela fé, mas agora se eu quiser melhorar um pouquinho de vida, Deus vai cobrar caro. Deus vai querer que eu ore bastante, eu vou precisar jejuar, tenho que frequentar todos os cultos, eu tenho que pagar um preço por isso. Quem já ouviu esse termo? Você tem que pagar o preço, meu irmão, né? Não, tem que pagar o preço, mas gente, que conta que é essa, que você nunca paga? Aliás, tem igreja que fala assim: você tem que tem que sacrificar o seu Isaac, dar o melhor de você, dar aquilo que te mais custa, né? Só que se você vai lá na Bíblia, né? De fato, Deus pediu a Abraão Isaac, mas chegou na hora, Deus não deixou Abraão sacrificar o Isaac, né? E tem igreja, parece que toda semana pede o Isaac do cara, mas que tanto Isaac é esse? Agora deixa eu falar, se o bem mais precioso que alguém pode ter na vida, você recebeu de graça, pela fé, eu quero dizer que todas as outras coisas vão ser da mesma forma. Sabe, o que é para Deus, aliás, a Bíblia diz o seguinte: acaso aquele que te deu a salvação não dará juntamente com Jesus Cristo todas as outras coisas? Sabe o que custa para Deus te dar algo que você precisa? Sabe, o que mais custou para Jesus foi Jesus Cristo. Ou o que mais custou para Deus foi enviar Jesus Cristo. Você sabe, porque Jesus Cristo, quando o homem ele peca lá no jardim do Éden, Deus naquele momento já fala que ele ia enviar Jesus Cristo. Deus fala assim para a serpente, né, para Satanás, fala: olha, hoje você feriu o calcanhar, mas vai vir da semente da mulher aquele que vai pisar na sua cabeça. Mas não foi simples. Deus levou aproximadamente, o cálculo dos teólogos aí, 4.000 anos para que pudesse preparar para chegar na plenitude dos tempos, para que Jesus pudesse vir. Né? Deus não podia simplesmente enviar um anjo aqui na terra, porque a Bíblia fala que o bom pastor, ele não pula a cerca, ele entra pela porta. Qual que é a porta de entrada nessa terra aqui? É nascimento de pai e mãe. Mas tem um problema, porque Deus ele fez uma aliança, e a Bíblia diz lá no Salmo, no Salmo 108, que Deus deu a terra ao homem. Então Deus precisava pedir uma permissão para o homem para entrar, e aí ele vai e faz uma aliança com Abraão, né? E aí quando ele pede Isaac, e Abraão entrega Isaac, ele fala: porque não negaste o teu filho, agora eu também vou entregar o meu filho por vocês. E há todo um trabalhar na história e todo um mover para que chegasse na plenitude dos tempos e Jesus Cristo pudesse ser enviado. Sabe, essa foi a coisa mais difícil para Deus. Sabe, o Criador se tornar semelhança de criatura. A Bíblia fala que ele se humilhou.
Deus que é onipotente, Ele precisou se humilhar e vir na forma humana para poder salvar eu e você do nosso pecado. Sabe, eu quero dizer que isso deu trabalho para Deus. Sabe, qualquer outra coisa é muito simples para aquele que criou todo o universo. Amém? Mas eu estava meditando na palavra de Deus ontem especificamente, e ele me chamou a atenção para um texto específico que está lá em Efésios 2:10, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, no seu celular, no seu tablet. O livro de Efésios está lá no Novo Testamento. Na verdade, é a carta do apóstolo Paulo aos cristãos que estavam na cidade de Éfeso. Depois de Gálatas, Efésios 2, irmãos. No verso 10. Aliás, vamos ler o capítulo inteiro, porque ele é muito bonito, né? Ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aqui está dizendo que Deus, quando nós estávamos perdidos, andando segundo o curso desse mundo, quando nós estávamos mortos para Deus, que Ele nos deu a vida, lá no verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, ou seja, todos nós um dia estivemos perdidos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Você sabe que graça, por definição, é favor imerecido. É um favor, é uma concessão para quem não merece. Vocês já entenderam esse conceito de graça? Bem, irmãos? Vamos supor que eu entregue um produto para uma pessoa e essa pessoa me pague $100 por um tablet. Esse pagamento é um favor merecido ou imerecido? Merecido. Eu entreguei o produto e eu recebi o pagamento por ele. Mas graça é um favor imerecido. Então vamos supor que eu entregasse um tablet no valor de $100 e a pessoa me pagasse $1.000. Veja, eu merecia $1.000 pelo tablet? Não, então foi um favor imerecido. Ou seja, a graça é para quem não merece. Sabe qual que é o problema dos religiosos? Estão ainda tentando merecer aquilo que é de graça. Estão tentando merecer. Estão tentando merecer a salvação. Estão tentando merecer o favor de Deus. Estão tentando receber uma bênção de Deus com base no seu merecimento. Mas o Senhor fala, aí já não é mais graça. Se você fez por merecer, não tem como eu manifestar minha bondade. Porque aí não é mais a minha bondade, não é mais minha graça, é o quê? É minha obrigação. Já viu gente assim? Interessante que o religioso, primeiro ele acha que Deus está cuidando dele, né? Então ele fala, não, eu não posso isso, não posso aquilo, porque Deus está vendo, hein? Deus tá vendo. Ele acha que Deus é um cara que está ali só para cuidar da vida dele, para ver o primeiro deslize dele. Polícia, marque, sei lá, investigador. Agora o problema qual que é? Quando essa pessoa pensa que fez tudo certinho, aí a situação inverte. Aí ele fica cuidando, Deus, Deus, cadê minha bênção? Olha aí, eu fiz tudo certo. E aí, agora, você vai me abençoar? Você sabe, irmãos, o que mais existe no mundo, isso aí chama-se justiça própria. E é o que mais nós encontramos no mundo. Sabe, eu estava conversando com uma pessoa, um americano, que está se separando da esposa, e ele falando, né, que essa já é a segunda esposa dele, né? Falando que a primeira esposa havia largado ele, e ele teve que cuidar dos filhos, e que ele era um bom pai, e que ele era um bom homem. Em outras palavras, eu sou tão bom, por que Deus está fazendo isso comigo? Você entende? Então, ele não confia no favor de Deus, ele está diante de Deus
com base na sua justiça própria. Ele está dizendo: Deus, você pode me julgar, porque eu sou bom. E ao me julgar, você não pode fazer isso comigo. Sabe, quem vive com base na justiça própria, primeiro, ele se acha merecedor. E segundo, ele sempre acha que as pessoas estão em dívida com ele. Ele sempre acha que merecia mais. Eu não merecia ser tratado assim. Eu não merecia ser tratado. Pastor, eu fui tão humilhado. Sabe, quem pensa assim, irmãos, é porque vive na justiça própria. Porque ele acha que realmente ele é alguma coisa. Eu fui tão humilhado. Por quê? Você acha que você deveria ter sido tratado muito bem. Sabe, mas quem vive debaixo do favor imerecido, irmãos, você não tem... É como o apóstolo Paulo fala: em mim não há bem algum. Sabe, não há nada de valor dentro de nós. Tudo é pela graça do Senhor. Sabe, quem vive, quem entende esse princípio, irmãos, realmente Deus pode manifestar graça. Porque sabe, o problema é esse que acha que tudo é por merecimento. Deus, quando abençoa ele, o que ele acha? Não, realmente eu sou bom mesmo. Você imagina? Tem os dois lados da moeda, né? A pessoa que não tem nada, ela acha: pô Deus, mas eu sou um cara tão bom, por que você não me abençoou? Mas o cara que receber muito debaixo desse pensamento, ele vai falar o quê? Não, eu realmente sou bom. Eu sou melhor que você, tá vendo? Eu tenho mais coisa que você. Então Deus não pode abençoar onde há justiça própria. Para que você receba a bênção, você tem que entender que é totalmente pela graça. Sabe, a salvação é pela graça. Muitas pessoas ainda têm dificuldade de entender que a salvação do Senhor é um favor imerecido, e ficam tentando merecer a salvação. Pastor, eu nunca vi ninguém tentando merecer a salvação. Se você for numa igreja evangélica, toda igreja vai falar que a pessoa é salva pelo sangue de Cristo. Isso é verdade. Mas é interessante que, da mesma forma que eles falam isso, eles falam o seguinte: que você não pode cometer nenhum erro, que senão você vai para o inferno. Então, então tem um merecimento aí, né? Então há uma relação aí. Se é por Jesus em partes, né? Mas eu tenho que fazer minha parte também. Deixa eu dizer, isso não é graça, irmãos. Se eu dou um presente para você, e você fica todo feliz, aí eu falo: agora você tem que pagar as prestações, porque eu comprei para você, mas eu não... Isso é comum no Brasil, né? De você comprar a prestação, né? Eu comprei, mas eu não paguei tudo. Ficou uma parte para você pagar. Sabe, a salvação não opera dessa forma. Sabe, eu quero dizer que Jesus pagou tudo. Não há nada que você faça que te dê direito à salvação. Você não podia fazer. Nós estávamos perdidos. Nós éramos como aquele cego Bartimeu à beira do caminho. Nós éramos cegos, nós não sabíamos nem para onde ir. Você sabe, porque até isso vira justiça própria, né? Tem gente que se acha: não, eu sou bonitinho, né? Eu escolhi vir para a igreja, eu escolhi estar aqui, eu escolhi Jesus. Você não escolheu nada. A Bíblia fala que Ele quem nos escolheu. E que através do seu amor Ele nos conquistou. Você não escolheu nada, irmão. Sabe, nós não temos mérito algum nisso aqui. Sabe, tudo é por Deus, autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos? Então é de graça. É de graça, amém? Você tem coragem de falar isso para quem está do seu lado? É de graça. Amém? Tão difícil, né, irmãos? Porque hoje em dia nós vivemos num mundo onde nada é de graça, né? Tudo tem um preço. Mas deixa eu falar, se há um preço a pagar, se há um combate que nós devemos lutar, é pela nossa fé. Porque as coisas que são de graça, elas se adquirem pela fé. Espera aí, pastor, agora você acabou de dizer que era de graça, mas tem que adquirir? Como assim? Deixa eu tentar ser bem simples aqui. Irmãos, se eu falar para vocês assim: olha, hoje lá no estádio ali do Buccaneers, eles vão estar dando carro de graça lá. É de graça o carro, ok? Mas veja, não basta ser de graça, eu preciso ir lá para receber, apesar de ser de graça. Então, se eu não tiver fé,
para acreditar, você fala, não, pastor, você está com, imagina, como eles vão dar carro de graça lá naquele estádio? Quantas pessoas tem aqui na cidade? Você acha que pode, tudo bem, vão sortear um carro? Não, agora carro de graça para todo mundo é bom demais. Isso aí não existe. E você simplesmente não vai, porque você não acreditou. Você vai receber? Era de graça. Mas você recebeu? Você está entendendo, irmãos? Você está me entendendo? Tem muita coisa que a gente não recebe, por quê? Porque não acredita. Porque não acredita. Por que o ímpio não recebe a salvação? Se é tão fácil ser salvo, irmãos. Porque não acredita que é tão fácil. Não, pastor, esse negócio da graça aí, eu não acredito. Eu preciso fazer alguma coisa, pastor, me fala aí, como que é? Eu tenho que pagar uma promessa, andar a pé aí, ir até onde, não sei o quê, mas de graça não, é muito simples. Não, é de graça, mas você precisa acreditar. Então, muita gente não recebe as coisas de Deus, porque não acredita. Agora, quando você não acredita, veja, se eu falar do carro e você não for, em outras palavras, você está falando que eu estou mentindo. That's ok. Eu sou falho também, irmãos. Agora, quando Deus fala uma coisa e você não acredita, você está dizendo que Deus é mentiroso. Aí que está o problema. Quando você não anda pela fé, quando você não anda baseado naquilo que a palavra de Deus diz, quando você se recusa a acreditar numa verdade bíblica, você está dizendo que Deus é mentiroso. E a Bíblia fala, seja mentiroso o homem e verdadeira a palavra de Deus. Sabe quantas vezes, irmãos, nós estamos diante de uma escolha? Quantas vezes nós estamos diante de uma decisão entre acreditar naquilo que nós estamos vendo, naquilo que nós estamos vivendo, naquilo que nós aprendemos, naquilo que nos contaram, ou acreditar na palavra de Deus, acreditar naquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração. Sabe, muitas vezes é aí que nós tropeçamos. Muitas vezes nós nos deixamos manipular por essa circunstância. E sabe qual que é o problema? Não é que Deus, Ele pegou de volta o presente. Sabe, Deus não, a gente ainda é ruim, né? Eu nunca tomei presente de volta de ninguém, mas já me arrependi de ter dado presente. Porque filho da mãe não devia ter dado aquilo para aquele cara lá. Mas sabe, Deus não faz isso. Deus não se arrepende, irmãos. A Bíblia fala que Deus não é homem para se arrepender. Não é homem para mentir, nem para se arrepender. Aliás, Deus é onisciente. Sabe, tem gente que acha, Deus vai se decepcionar comigo. Não. Ele já conhece você mais do que você. Ele já sabe tudo que você vai viver. Sabe, Deus não se engana. Deus não vai te dar um presente que pegar de volta. Mas sabe qual que é o problema? A gente simplesmente não foi pegar. E é isso que acontece. E a vida passa, irmãos, e nós deixamos de tomar posse das bênçãos de Deus. Por quê? Porque simplesmente não acreditamos. Irmãos, vai ser terrível você chegar no céu e descobrir que podia ter desfrutado de uma vida abundante, de uma vida de milagres, uma vida de sobrenatural, e você ficou só na vidinha mais ou menos. Que você podia ter vivido uma vida extraordinária, rompendo em fé, experimentando milagres, fazendo coisas incríveis, e você viveu e nada aconteceu. Não é frustrante isso para você? Sabe, mas é isso que nós temos vivido. Sabe, e muitas vezes nem nos damos conta disso, porque sabe, são tão poucas as pessoas que vivem o extraordinário de Deus, que nós achamos que a vida comum é normal. Nós achamos que ser crente é a mesma coisa que o outro vive. Nós só temos agora um trabalho de levantar cedo no domingo para vir aqui escutar uma palavra. Deixa eu falar, isso aí não é cristianismo, isso não é evangelho, irmãos. Nós estamos nos contentando com muito pouco. Sabe, nós nos tornamos filhos do Altíssimo, filhos do dono do universo. Você não tem noção do que é isso, gente. Você sabe, no Brasil, a autoridade tem um certo respeito e ela gosta de se valer, né? Por exemplo, o cara que tem
Por exemplo, um policial, um juiz, né? Tem até uma expressão que chama carteirada, né? Gosta de... Agora, você sabe, pior que essa pessoa é o filho dessa pessoa, né? Mais bravo que um policial é o filho do policial, que ele acha que, né, você pega o guri todo valente, é porque meu pai é isso, meu pai é aquilo. Você sabe, nós somos filhos de Deus, mas parece que nós não expressamos isso. Nós às vezes ficamos até com inveja com coisas que os ímpios estão vivendo. Irmão, você não tem noção daquilo que nós temos. Só que qual é o problema? Nós estamos num lugar que é hostil. Vamos falar. Nós estamos numa terra estrangeira. A Bíblia fala que o príncipe desse mundo é o diabo. Então veja, o negócio é meio no grito. Você tem que ganhar terreno, você tem que se posicionar. Porque se você esperar o mundo não vai te dar mole. Você está me entendendo? O diabo ele não vai te dar aquilo que é teu. É você quem tem que exercer na sua autoridade, manifestar quem você é, baseado na sua identidade, para você viver as coisas que Deus preparou para você. Nós vamos chegar lá. Deixa eu continuar no texto, que aí você vai entender. Paramos no verso 4, né? Então diz assim: estando vós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Jesus Cristo, pela graça sois salvos. 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você sabe, você está aqui, mas você está juntamente com Jesus Cristo, nas regiões celestiais, nesse momento. Esse negócio de a gente falar, eu vou para o céu, né? Não, você volta para o céu, você já está lá. Seu corpo está aqui, mas o seu espírito está unido com Cristo. Amém? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para convosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a... E isso não vem de... Está parecendo católico, né? Eu falo um pouco, você fala um pouco. Mas é para você acordar, viu? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é gift do Senhor, ou seja, um presente para você. Você não fez nada, mas Ele te deu. Não de obras, para que ninguém se glorie. Aqui mais uma vez, irmãos, não de obras. Agora, 10, no verso 10, irmãos, presta atenção. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, aos quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Isso aqui é muito importante, irmãos. Então vamos acompanhar o raciocínio desse capítulo 10. Então, aqui o apóstolo Paulo começa falando que nós estávamos andando pelo mundo perdidos, alheios. Não, que saber de Deus não, obrigado, fica lá com o seu Deus, eu não tenho problema, eu tenho a minha religião aqui, eu faço minhas orações em casa, não é isso que o ímpio faz? Eu faço minhas próprias orações, eu peço para o universo abençoar todo mundo, né? A gente estava vivendo a nossa vida, mas aqui a Bíblia fala que um dia o Senhor nos olhou para nós e nos deu vida, porque Ele tanto nos amou, né? João 3,16 fala, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então fala que o Senhor um dia Ele te amou, e Ele resolveu te resgatar, ok? E de graça Ele te ofereceu a vida eterna. Agora eu quero que você preste atenção em dois versículos chaves nesse texto, no verso 7 e no verso 10. Olha para aqui que Ele te salvou, olha no 7, olha lá no 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Esse é o primeiro propósito. Deus te salvou para usar de bondade com você. Deus te salvou para poder usar da sua riqueza com você. Deus quer mostrar o quanto Ele é bom, irmãos. Você sabe, a religião depende do quanto você é bom, né? Quanto mais a pessoa religiosa, ela quer ser o quê? Ela quer mostrar que ela é boa. É ou não é? O que é a religião? Não, você se comporta direitinho e
Deus te abençoa, seja lá qual for o seu Deus. Essa é a base de qualquer sistema religioso. Eu estava ouvindo uma história, não sei se é verdade ou não, mas diz que para o muçulmano funciona assim, diz que ele vai morrer, aí tem aqui um lugar alto onde ele vai, aí aqui tem um abismo, e aqui um outro lugar que é o paraíso. E aí aqui fica a espada de Alá. E ele tem que vir andando aqui. Não sei se é verdade, irmãos. Mas aí se o cara for mal, o Alá diz que faz assim, ó, vira a espada assim, ó, ele cai lá no abismo. Mas você vê, toda religião é isso. Se você for para o espiritismo, o que eles falam? Não, você vai aprimorando, você vai melhorando. Cada dia você vai ficando mais iluminado e vai reencarnando de uma forma melhor. Só que a conta não fecha, né? Porque cada dia o mundo fica pior, né? Se cada dia o mundo fosse reencarnação de pessoas melhores, o mundo tinha que ficar melhor. Enfim, a religião fala que você tem que mostrar a sua bondade. Mas deixa eu falar, Deus ele quer mostrar a bondade dele para com você. E você sabe o que é mais interessante? Para que Deus mostre a sua bondade, você não pode ter justiça própria. Porque se você quer concorrer na bondade com Deus, quando você receber da bondade dele, o cara vai falar, ah não, mas fulano é bom, ele recebeu porque ele é bom. Por isso que na Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora, você não vai fazer a mesma pergunta que fizeram para o apóstolo Paulo. Quer dizer, pastor, que é melhor pecar mais para receber mais graça? Não, não precisa tanto, tá? Mas deixa eu falar, Deus quer usar de bondade com você. Sabe, e o princípio é você não querer merecer, você não merecer. Porque se você merece já não é bondade, é obrigação. É aquilo que eu falei, uma coisa é favor e outra é obrigação. Se você vale aquilo que você está recebendo, Deus não mostrou bondade nenhuma, Deus só pagou a dívida com você. Você está me entendendo? A bênção é para quem não merece. Ou seja, é para nós, irmãos. Agora, todo mundo, vamos supor então que merece uma medida. Então deixa eu falar. Você tem que ter fé para uma medida maior. Sabe qual que é o nosso problema? A nossa fé ainda é condicionada ao que nós pensamos que merecemos. Você tem o que você merece, o que você pensa que merece. Sabia disso? Você tem a família que você pensa que merece. Você tem a casa que você pensa que merece. Você tem o emprego que você pensa que merece. Você tem a conta bancária que você pensa que merece. Mas deixa eu dizer, a hora que você entender que o Senhor quer usar você para mostrar para o mundo o quanto Ele é bom, você vai falar, Senhor, pode abençoar, pode me usar, deixa eu mostrar. Mostra para todo mundo aí a sua bênção. Mostra o quanto o Senhor é bom para as pessoas. Pois é isso que a Bíblia está dizendo, que o Senhor nos salvou. De novo, lá no céu. Olha, eu se fosse você, até arrancava essa parte da sua Bíblia e guardava dentro da carteira, viu? Tira essa nota de dólar e põe esse versículo na sua carteira. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. É mais ou menos assim. Eu vejo às vezes no news, algum ator, algum cara muito rico, e ele vai no restaurante, chega lá para o garçom e dá um tip de $1.000 para o cara. É o tip legal, né? $1.000, tá bom de tip, irmão? Eu fico pensando, às vezes ele realmente pode querer abençoar, mas às vezes o cara só quer mostrar que ele é rico, né? Quero mostrar que eu sou rico, imagina, eu sou um cara rico, eu não vou dar $10, eu vou dar $1.000. Você imagina então, Deus quer mostrar a sua suprema riqueza de graça, quer mostrar o quanto Ele é bom. E você fala assim, estou aqui, Deus, olha eu aqui, pode mostrar na minha vida, mostra para essa galera aí o quanto o Senhor é bom. Você sabe, é isso que Deus quer fazer conosco, é isso que Deus quer. Agora, por que nós não vivemos isso? Agora nós vamos lá para o verso 10, ok? Leia o verso 10 comigo agora. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você sabe o que é de antemão?
É o que Deus preparou antes. Então veja, aqui está a chave. Nós não desfrutamos das coisas de Deus, porque nós achamos que elas ainda precisam ser construídas. Você sabe por que eu não desfruto de uma igreja de milhares de pessoas aqui nessa cidade? Porque eu acho que eu vim aqui para construir essa igreja. Você sabe por que você não desfruta de uma conta bancária de 100 milhões de dólares? Porque você acha que você precisa construir essa riqueza. E você realmente pode construir. Eu realmente acredito que tem pastores que, no seu talento, com a sua habilidade, construíram igrejas de milhares. Eu acredito em homens que trabalharam e, com a sua inteligência, conquistaram milhares de dólares, mas foi por eles mesmos. Agora, a Bíblia diz que Deus já tem tudo isso. Já foi preparado. Antes de você vir à existência, Deus já tinha preparado tudo isso, para que Ele pudesse te abençoar. E dessa forma, mostrasse nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça na sua vida. Agora veja, aquele pastor que com a sua habilidade construiu uma igreja de 100 mil membros, ali não tem graça, foi ele quem conquistou. Se você chegar para ele e perguntar assim, como é que você conseguiu chegar numa igreja de 100 mil membros? Ele vai te falar. Não, eu trabalhei duro, eu levantei uma equipe, depois eu fui por essa estratégia, depois eu fiz isso. Ele tem uma receita para te contar, porque ele foi e fez. Mas Deus quer te dar. Esse aí não tem receita. Você chega para alguém que recebeu algo de graça, fala, mas como é que você conseguiu? Não sei, eu só ganhei. É isso que Deus quer manifestar na sua vida. Sabe, Deus quer te dar muitas coisas. Você existe para que Deus venha manifestar a glória da sua riqueza. Sabe, o problema é que nós não acreditamos nisso. E nós queremos conquistar as coisas que já nos foram dadas, nós queremos construir as coisas. Mas olha, a Bíblia fala que o Senhor já preparou de antemão todas as coisas. Você sabe, existe um princípio bíblico que está lá quando o homem foi criado. Se você olhar nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, quando o homem é criado. Você sabe, a Bíblia fala que no primeiro dia o Senhor criou, fez separação das trevas e luz. No segundo dia Deus criou tal coisa, terceiro dia, quarto, quinto. Depois que ele criou tudo, no sexto dia, o que ele criou? O homem. Mas Deus já tinha feito tudo. Deixa eu dizer, você não foi convidado para fazer as coisas. Você foi convidado apenas para desfrutar delas. Deus não te chamou para trabalhar. Deus te chamou para desfrutar das coisas que Ele fez. Você está me entendendo? Se você ajudar, se você der uma forcinha para Deus, como que Ele vai manifestar que Ele é um Deus gracioso se você ajudou Ele? Ah não, Deus me deu, mas olha, eu tive que fazer um esforço. Então não foi dado, irmão. Parece loucura, né? Você sabe que a Bíblia fala que o Evangelho é uma loucura. A loucura do Evangelho é isso. Sabe que o Senhor, Ele te criou para poder te abençoar. Sabe, o dia que você entender isso, você vai viver num outro padrão. Sabe, eu quero nessa manhã ter graça para te mostrar, para que você entenda isso. Vou pegar alguns exemplos na Bíblia. Abraão, falei aqui de Abraão. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de muitas nações e que numerosa seria a descendência dele, que Deus daria um filho para ele. Agora eu pergunto, o que Abraão teve que fazer para que se cumprisse a promessa de Deus? Como é que se faz um filho? Não é do jeito que você está pensando, não. Mas pode o homem ir lá no ventre de uma mulher e construir um filho? Não.
Não há, está acima do alcance. Como que um homem pode fazer uma descendência? Aliás, Abraão tentou, porque a Sara era estéril, ele pegou uma escrava e teve relações com essa escrava e teve um filho, e Deus falou, esse aqui não. Esse não serve. Porque esse foi você quem fez. Esse aqui foi natural. Quantas vezes a gente dá o nosso jeitinho e acha que é milagre de Deus. Ai, Deus me abençoou aqui, mas o cara deu nó nos outros, ficou devendo, sabe, mentiu e fez um bando de cambalacho para conseguir alguma coisa, vem falar que Deus abençoou. Esse não serve, irmão. Agora, você falar que Sara, aos 90 anos de idade, teve um filho, é milagre ou não é, irmãos? É favor ou não é? Ela era estéril. Mas pastor, naquele tempo o povo vivia 1000 anos. Então ela estava na flor de idade, estava na adolescência com 100 anos. Não. A Bíblia fala que o ventre de Sara já estava amortecido. E Abraão estava com 100 anos. E olha que não tinha pílula azul, não tinha nada não, irmão. Tanto que quando o anjo conta, diz que Sara ri. Sara ri. Isaac significa riso. Isso é favor. Porque ela não tinha condições, não tinha jeito. Você sabe, talvez se alguém perguntasse para Agar, a escrava, escravos, veja, irmãos, escravo que era fraco, Abraão era muito rico, irmãos. Então, provavelmente, os escravos de Abraão eram escravos de muito fortes, muito saudáveis. E provavelmente, dentre todas as escravas que Abraão tinha, que devia ser escravos de muito valor, de uma linhagem muito boa, Abraão deve ter escolhido a melhor escrava, a mais saudável, a mais forte, para que pudesse ter um filho com ela. Então, se você pergunta para Agar como é que tem um filho, Agar sabe te falar, não, porque eu sou muito jovem, sou muito forte, faço exercício, faço pilates, né? Eu gosto de contextualizar a Bíblia, né? De manhã eu levanto cedo, faço meus exercícios, e por isso eu consigo ter filhos fortes e saudáveis. Então ela tem uma explicação. Então, porque isso é obra humana. Agora pergunta para Sara, de 90, dona Sara, como é que a senhora teve um filho com 90 anos? Ela só pode rir. Não sei. Favor de Deus. Não pode dizer que não houve participação humana nenhuma. Não tem como. Não tem como ter participação humana. Então é graça, porque foi Deus quem fez. Você sabe quando o milagre vai acontecer na sua vida? Quando você não puder fazer, só Deus puder fazer. Para que não reste sombra de dúvidas, nem para você, nem para ninguém. Foi Deus quem fez. Sabe, a bênção de Deus, o cara olha para a sua vida e fala, não, só por Deus mesmo. Não, foi Deus mesmo, porque eu nunca daria conta. Esse é o milagre de Deus. Isso é o que Deus quer dar para você. Sabe, porque para Deus, aquelas coisas que nós reputamos, que nós acreditamos que são valiosas, não é nada. Então você acha que tal coisa é grande? Não, Deus tem 10 vezes, 100 vezes mais. Sabe, e Deus escolheu eu e você para manifestar o seu favor. Sabe, tem um verso na Bíblia, eu acho que está em Filipenses 2, fala assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E eu ficava pensando nisso, porque no português, quando nós ouvimos isso, dá a ideia daquele Deus que atemoriza as pessoas, né? Por isso que eu estou temor e tremor. Mas alguns meses atrás, o Senhor me chamou a atenção para o significado dessa palavra tremor na Bíblia. Se você for olhar no original, no grego, essa palavra tremor, ela é no sentido de assombrado, mas assombrado no sentido de encantado.
Uau! Sabe quando você chega diante de algo muito grande, de algo assim que é monumental, né? Não sei quantos aqui, por exemplo, já foram no Grand Canyon. E eu não fui, mas eu fico pensando, só de ver no vídeo, eu já fico ensaiando minha reação para quando chegar lá. Eu vou chegar e falar, uau, que coisa assombrosa. Então, esse tremor que está na Bíblia é isso. Porque sabe, Deus, Ele não quer assustar as pessoas, mas Ele quer deslumbrar as pessoas. Sabe, você como filho de Deus, como alguém da realeza, Deus quer manifestar, Deus quer mostrar através de você o quão Ele é bom. Irmão, se alguém olhar para a minha vida, vai enxergar Deus, vai falar, uau, como que Deus fez bem para você. Por que você fala isso? Porque eu tiro por base as pessoas que conviveram comigo a minha vida inteira, irmãos. Meus amigos, eu acho que eu tenho uns 2 amigos do primário da escola, devo ter uns 2 também da época do ensino médio, um pouco mais de amigos do ensino superior, e amigos de convívio. Então, se eu tirasse uma média pelo que eles vivem, talvez era para eu estar vivendo igual eles. Sabe? Mas eu quero dizer que quem olha para a minha vida fala, não, ele foi muito além. Só Deus que podia fazer isso, irmãos. Sabe? E isso não é capacidade humana, né? Eu me lembro que eu, quando me formei, poucos anos depois, eu já estava dando aula na faculdade que eu havia me formado. E um ou outro que eram colegas meus, que ainda reprovaram, eu me tornei professor daqueles que eram meus colegas. Irmãos, isso não é natural. Isso é Deus mostrando bondade. Sabe, Deus chamou eu e você para mostrar para as pessoas as suas riquezas de graça. Para que as pessoas olhem para a sua vida e falem, uau, que Deus é esse? Que Deus é esse? Você está me entendendo? Que Deus é esse que te tirou daí, levou para lá, te levou lá para os Estados Unidos, e agora você está prosperando, mas você não tem nem documento, você está enriquecendo mais que os americanos. Como assim? Como é que isso pode? É Deus na minha vida. Porque eu não tinha condições, eu não tenho estudo, eu mal sei falar inglês. Eu não tenho capacidade, como os americanos, que tem estudo, que tem influência, tem as portas abertas. Não, eu sou um imigrante que veio lá do Cafundel, de um tal de Brasil. Você sabe, nós tivemos com uma família esse fim de semana, essa semana que passou, e a moça estava contando que a irmã dela foi ter o filho aqui nos Estados Unidos há um tempo atrás, e a médica estava falando para ela a respeito de higiene sanitária, e falou assim, porque lá no seu país as pessoas comem com a mão. Lá no Brasil as pessoas têm o costume de comer com a mão, né? Ela falou, não, mas você sabe, esse povo que olha para a gente, pensa que a gente é índio, vive em aldeia, no chão batido, usando tanga, como que pode vir alguém de lá e prosperar? Como que pode vir alguém de um lugar desse? Olha você, não era você que usava droga lá na sua adolescência, não era você que vivia uma vida toda errada? Como que pode agora Deus estar te honrando tanto? É graça, graça, graça manifesta na sua vida. Deus te chamou para manifestar a graça dele. Por isso que o apóstolo Paulo fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quanto mais fraco, é mais poder de Deus. Quanto menos eu posso, quanto mais fraco eu sou, mais forte eu sou no Senhor. Você está me entendendo? A gente quer parecer forte. Não, deixa eu te falar. Deus quer mostrar o poder dele na sua fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza.
Quando sou fraco, aí é que sou forte. Isso é a graça. Você está me entendendo? Enquanto você quer parecer forte, enquanto você acha que você tem algum talento, não há glória para Deus. Mas a glória de Deus se manifesta quando Ele pega alguém que não tem chance nenhuma. Quando Ele pega alguém como eu e você e manifesta o favor dEle. Isso é graça. O nome de Deus aparece, porque, sabe, você não vai poder chegar e vai falar, não, eu dou conta de ter filho, eu sou saudável, eu sou uma pessoa que me exercita. Não, você vai falar, não sei, não tinha como, eu sou improvável. Jamais era para eu ter isso aqui, eu não sei nem te explicar como que eu tenho. É só por Deus. É só por Deus. Sabe, os ímpios vão olhar para a sua vida e vão falar, uau, que Deus tremendo. Que Deus maravilhoso. Sabe, se abençoou ele, vai poder me abençoar também. Sabe, se pode fazer isso na vida dele, pode fazer isso para mim. Sabe, se ele que andava todo errado, está vivendo uma vida, está vivendo um casamento maravilhoso hoje, Deus deve ter uma solução para mim também. Sabe, esse é o propósito de Deus. Deus te chamou para te abençoar. Deus quer mostrar sua bondade na sua vida. Sabe, é isso que a palavra de Deus diz. Eu vou ler mais uma vez o verso 7. Aliás, vamos para o 6. E juntamente com ele, com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Deus quer manifestar a bondade dele através da sua vida, através de você. Você se voluntaria para isso? Deus pode contar com você para mostrar a bondade dele na sua vida? Sabe, deixa eu te contar então alguns segredos aqui, ok? Tem algumas condições, porque se fosse simples, todo crente vivia isso, irmãos. Se fosse simples, todo crente vivia essa realidade aqui. Não é, cuidado. Sabe, para que você possa receber a bondade de Deus, primeiro, você tem que abrir mão da sua justiça própria. Você tem que entender que nada é por você. Entendeu? Nada dependeu de você. Tudo que você tem, tudo que você recebeu, foi o Senhor quem te deu. Tudo que você vai receber não depende de você. Sabe, porque senão você vai correr o risco, primeiro, de se achar muito bonitinho. Vai falar, não, Deus está me abençoando porque eu sou bom. Deus está me abençoando porque também, olha aí, olha como eu sou fiel, né? Eu fui lá domingo na igreja, tinha pouca gente lá, mas eu estava lá, viu, Senhor? Por isso o Senhor pode me abençoar. Você sabe, eu tenho certeza que todos que estão aqui vão ser muito abençoados. Mas não é porque você veio, é porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. E Deus está ministrando fé no seu coração. Fé para você adquirir coisas maiores. Eu vim aqui te contar uma verdade bíblica. Sabe, não é porque você veio no culto que Deus vai te abençoar, mas é porque você teve o privilégio de escutar a palavra que gerou fé no seu coração. Sabe, mas então o primeiro requisito para você ser alguém tremendamente abençoado por Deus é você abrir mão de toda a justiça própria. Você crê que não há nada que você faça que você pode receber alguma coisa de Deus. Ah, mas eu sou cheirosinho, eu tomo banho. Não. Nada. Essa é a primeira coisa. Segundo, você vai receber de graça. Você não tenta dar ajudinha para Deus. Toda vez que alguém tentou dar uma ajudinha, deu errado. Abraão tentou dar uma ajudinha para Deus, e Deus falou, ó, esse aqui não. Moisés, Deus chamou para libertar o povo. Foi tentar dar uma ajudinha para Deus, matou um egípcio, teve que ficar 40 anos fugido. Não adianta. Deixa eu dizer, a obra já está pronta. Você foi criado no 6º dia, tudo já estava pronto. A sua herança já está pronta. Você sabe, eu escutava umas músicas na igreja que me davam
ruim, um troço assim. Tinha uma música que era assim: restitui, traga de volta o que é meu. Quem conhece? Davi Sasser, né? Bonita música, linda, mas primeiro que não tinham roubado nada de mim. Depois eu tinha tão pouca coisa. Eu falei, Deus, é isso mesmo que eu vou viver? Eu queria mais um pouquinho. Só o que... Sabe, deixa eu dizer. O que Deus tem para você é muito. Tem gente que fala, você só vai receber se você semear. Eu acredito, irmãos, acredito na semeadura. Mas deixa eu falar, tem coisa que, se eu passar a vida inteira semeando, não vai dar tempo de eu receber. Sabe, se eu começar a juntar dinheiro e ainda que eu venha ser diligente nas coisas, eu vou chegar talvez aos 70, 80 anos de idade, não vou ser milionário ainda. Então a única forma de eu ser Deus resolver me abençoar. Sabe, é assim que Ele quer fazer. Deixa eu dizer, você chegou no 6º dia, já está tudo pronto. A festa já está pronta, irmãos. Sabe, não tem nada mais que você faça. Tudo já está pronto. Você sabe que Deus, quando mandou o povo ir para Canaã, e Canaã representa um lugar onde Deus quer nos levar na vida cristã. A Bíblia fala que eles iriam habitar em cidades edificadas, iam colher em plantações que já estavam prontas. Sabe, tudo já estava pronto, irmão. Aquilo que você ainda vai desfrutar, já está pronto. Já está pronto. Talvez a empresa que Deus vai te dar, ela já existe. A riqueza que Deus quer te abençoar, ela já existe. Você não vai precisar construir, sabe? A gente fica achando que a gente tem que fazer alguma coisa. Não, já está pronta. Vamos ler o verso 10? Olha o que diz no 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Já está pronto. Antes de Deus criar o mundo, Ele já havia preparado as coisas para você desfrutar. Você sabe, irmãos, minha esposa está grávida e ainda faltam longos 6 meses, mas nós já estamos preparando o quarto para o neném. Semana passada ela me fez comprar um carrinho, começamos a comprar as coisas, o enxoval, porque eu imagino que, por mais simples que seja uma mãe, por mais simples que seja uma família, ninguém vai ser displicente ao ponto de dar luz a um filho e não ter preparado um lugar para ele. Mas a Bíblia fala que nós somos maus pais. Nós não sabemos fazer o bem. O Senhor é que é um verdadeiro pai. Eu quero dizer que quando você nasceu, Deus já havia preparado tudo para a sua vida. Deus já havia preparado o melhor. Porque a Bíblia fala que nós não sabemos dar as coisas boas para os filhos, mas o Senhor sabe. O Senhor havia preparado todas as coisas maravilhosas para você desfrutar, assim como Ele fez com Adão, quando colocou ele no jardim. A Bíblia fala que não haviam apenas árvores que tinham bons frutos, mas vinham árvores que eram até agradáveis à vista. Sabe, Deus se preocupa com todos os detalhes da nossa vida. Até aquilo que ia encher os olhos de Adão, ia trazer paz de espírito para ele. Deus preparou tudo para você também. Já estava tudo pronto. Sabe, eu fico imaginando a agonia de Adão. Adão foi criado no 6º dia. E ele chega para Deus, Deus, e agora? Chega, né? Acorda no dia seguinte, no 7º dia. O que nós vamos fazer, Deus? O que tem que fazer? Agora, Adão, agora nós vamos descansar. Você sabe, o primeiro dia de Adão foi o 7º para Deus. O que aconteceu no 7º dia? Deus descansou. Você foi criado para viver no descanso de Deus. Sabe, não confunda isso com passividade. Não estou falando para você não fazer. Mas sabe, há uma atitude que é condizente com a fé. Há uma atitude que é condizente. Como eu falei, não adianta eu falar que num determinado lugar estão dando as coisas. Você precisa caminhar para poder receber as coisas. Sabe, você precisa crer e ter uma fé condizente, uma atitude que é condizente com a sua fé.
Sabe, mas creia que todas as coisas já foram feitas. Não há nada que você tenha que fazer. Você precisa apenas receber. Sabe, é difícil a gente receber, né? Mas nós precisamos aprender a receber. Nós precisamos aprender a estender as mãos. Falar, Senhor, pode me abençoar. Sabe, é isso que o Senhor quer mostrar. É isso que o Senhor deseja mostrar para todas as pessoas. Sabe, esse é o testemunho que o mundo precisa ouvir. Sabe, porque testemunho de que Deus é mau, que Deus julga as pessoas, que Deus vai condenar, aliás, né, é muito comum. A gente vê o cara, né, sobe no caixote lá no meio da praia, arrependei-vos, porque a ira do Senhor está... Esse Deus todo mundo já conhece. O Deus que o mundo precisa conhecer é o Deus que é Pai, é o Deus que é bondoso, é o Deus que há de, como diz também a Bíblia em Efésios, que há de nos suprir com todas as suas riquezas nas regiões celestiais. Sabe, e são poucos os filhos de Deus que podem mostrar isso para o mundo. Poucos os filhos de Deus entendem isso que nós estamos falando aqui nessa manhã. Poucos os filhos entendem que é pela graça, sabe? Mas aqueles que entendem vão receber. A Bíblia fala que pela graça nós vamos reinar em vida. Sabe, esse é o reino de Deus. Sabe, as pessoas, elas vão se converter não pelo medo, mas pelo amor de Deus, pelo amor que constrange. Quando elas verem a bondade de Deus na sua vida, elas vão falar, eu quero esse mesmo Deus para mim. Eu quero desfrutar dessa vida abundante. Eu quero desfrutar desse suprimento. Me apresenta esse Deus, que eu quero Ele para mim também. Amém, meus irmãos? Queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar para que essa verdade venha testificar com o nosso espírito.